E aí galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, direto do Pirabu Pensante pra vocês, voltando à série sobre política aqui no canal do YouTube sobre política Pirabu Pensante. Bom galera, o intuito dessa série é trazer um pouco de luz ao tema sobre política, principalmente para as pessoas que acham que política é só política constitucional, ou seja, deputados, partidos políticos, aquela coisa toda, esquerda e direita. Não, política vai muito além sobre disso, vai muito além. Como já diria Aristóteles, somos um ser político. Então, a política está interligada na diminuição de conflitos, ou seja, a forma que o ser humano conseguiu desenvolver para minimizar os conflitos e viver em sociedade, até porque o ser humano sempre viveu em sociedade. Bom, o tema desse vídeo de hoje é personagens da democracia. Afinal, vivemos uma democracia, onde o povo tem poder, a gente vive uma sociedade de direitos, onde temos direitos e deveres dentro dessa grande sociedade e dentro do nosso país chamado Brasil. E para começar, vou citar a frase de Edmund Burke, de 1929 a 1729 e 1797, que é um filósofo e estadista irlandês, que ele fala que é um erro popular comum imaginar que aqueles que reclamam mais em favor do povo sejam aqueles mais ansiosos em ver o seu bem-estar. Ou seja, Edmund Burke já dá uma pitadinha aí de que nem tudo que se diz que é a favor do povo, a pessoa ou grupo que se diz que eu faço parte do povo, represento o povo, nem sempre é aquele que quer ver o bem-estar do povo. Bom, vamos lá, personagens da democracia. Bom, a democracia tem muitos personagens que interagem constantemente dentro da sociedade. A seguir, eu vou citar alguns grupos de indivíduos com grande proeminência numa democracia. Note que cada indivíduo pode fazer parte de mais de um grupo. Eles não são mutuamente excludentes. Vamos começar por início, né? Que é o povo. O povo é um personagem principal da democracia. Afinal, o poder, kratos em grego, e do povo, demos em grego. Mas ao contrário do que muitos pensam, o povo não é uma massa homogênea, que compartilha as mesmas opiniões e interesses. Ou seja, as pessoas hoje em dia, quando citam, o povo, como se as pessoas tivessem a mesma ideia. Eu defendo a ideia que o povo quer, é essa. A opinião do povo é a opinião de Deus. Como se o povo tivesse uma opinião homogênea, ou seja, uma só opinião e todos concordassem. Mas não, isso é um mito, isso não existe na verdade. O povo é muito mais heterogêneo, ou seja, cada um com as suas opiniões e seu ponto de vista, e cheio de conflitos internos. Afinal, as pessoas, a gente tem que entender, pessoal, que as pessoas, nós, seres humanos, não conseguimos concordar entre si. Nem entre os membros da nossa própria família ou numa reunião de condomínio, a gente consegue concordar em tudo, quiçá toda a sociedade. Então essa ideia de povo e de ideia homogênea, como se o povo quer isso, o povo quer aquilo, é um mito. Na verdade, existem diversos conflitos dentro do próprio povo, da própria sociedade, que vão se degradando de ideias e tal, e nem toda a massa, toda a população vai ter a mesma opinião. Essa situação, particularmente, é proeminente em países grandes e heterogêneos como o Brasil, onde o desenvolvimento econômico e a especialização profissional ajudam a consolidar vários demoi, que é o plural de demos, que é de povo, as quais as pessoas se identificam num primeiro plano, como por exemplo os habitantes urbanos ou os rurais, os funcionários públicos, os trabalhadores, os empresários, os estudantes, os aposentados, os moradores do centro, os moradores da periferia, os ambientalistas e tantos outros se identificam. Ou seja, cada parte aí é uma parte do povo. Cada parte é uma parte do povo. E esse fato criou desafios à democracia, que agora não é mais permitida estender a expectativa de apenas um demos. Demos, lembrando que é povo em grego, um demos homogêneo, ou seja, um demos com uma só visão de mundo, suas ideias, suas crenças, etc. Mas deve considerar suas políticas vários demoi, ou seja, demoi, que é o plural de demos em grego, com interesses muitas vezes conflitantes. O fato, pessoal, é que numa democracia existe o povo, a população, e cada povo, cada grupo tem o seu modo de enxergar as ideias, a vida pública, a sociedade, as melhoras e etc. Ou seja, dentro do demo, do povo, existe demos, que são plural, vários povos pequenos, vários grupos que são seus interesses próprios. E que o povo, quem fala na voz de povo, ele está falando voz de povo de determinada coisa. Eu falo pelo povo da periferia, eu falo pelo povo... E mesmo que a pessoa abra a boca e fale, como até aconteceu recentemente, a marcha das favelas, etc. A marcha das favelas é um grupo na verdade é um movimento de protesto, uma marcha, onde interliga vários grupos de diversas periferias. Então tem mães, tem pessoas ali, artistas, etc. E eles fazem isso. Quando eles falam o povo da periferia, não sei o que, eles tentam pegar essa coisa e dizer que o povo... Mas nem todo grupo de periferia tá lá e nem a voz de todo mundo. Tem pessoas que discordam, tem pessoas que concordam. Isso é um exemplo. Então, dentro do povo, do todo, da sociedade, existem diversas opiniões diferentes. Não é heterogênea, homogênea, etc. Bom, num discurso político, a palavra o povo é frequentemente referida àquele grupo que se opõe às elites, ou a antipovo. O problema é que ambos os termos são abstratos. O que significa abstrato? É aquilo que está na cabeça das pessoas e que não está subjetivamente, não é objetivo, é abstrato, qualquer um pensa diferente. E não é possível, não é preciso ter precisão que os indivíduos compõem cada um, o que é bastante conveniente para o discurso que coloca o antipovo contra o povo. Ou seja, é aquilo, nem todos vão ter a mesma ideia, e essa ideia de, eu falo pelo mundo do povo, muitas vezes é até demagógica e é uma demagogia e também é muito utilizado na politicagem, né, na retórica e etc. Agora, dentro dos personagens da democracia existe o povo e existe também a sociedade civil. O que é a sociedade civil? É quando as pessoas se reúnem para fazer
aquilo que o Estado e a iniciativa privada não podem fazer ou não estão bem preparadas para isso ou não fazem bem. As pessoas se unem voluntariamente em torno de valores ou iniciativas com objetivos específicos, geralmente na forma de organizações, associações, instituições, fundações e assim por diante. Os exemplos disso são sindicatos, associações profissionais, instituições de caridade, movimentos sociais, grupo ambientalista e etc. E outros diversos que existem na sociedade. Estas entidades de sociedade civil são privadas, ou seja, são de indivíduos privados, mas buscam o bem público e não têm fins lucrativos. Surge então o agrupamento dessas organizações de sociedade civil, o que se chama de terceiro setor. Ou seja, o primeiro setor é o setor público da sociedade. E o segundo setor é o setor privado. O terceiro setor seria o setor dessa sociedade civil organizada. Bom, depois, esse é o segundo principal agente da sociedade, ou seja, personagem da sociedade, que é a sociedade civil. Temos também na democracia os grupos de pressão. Quem são esses grupos de pressão? São grupos organizados que buscam influenciar a opinião pública e pressionam os agentes públicos em direção à sua causa. Estes grupos são muito variados em relação ao tamanho, objetivos, métodos empregados e fontes de financiamento. Alguns exemplos de grupos de pressão são ambientalistas, defensores de direitos humanos, de minoria, combatentes do tabagismo, do alcoolismo e grupo de baixo-assinado. Existem diversos outros grupos de pressão aí no meio do mundo e etc. Outro personagem na democracia são grupos de interesse. Quem são grupos de interesse? São grupos organizados que defendem alguns interesses específicos. Uma diferença em relação aos grupos de pressão é que estes não precisam necessariamente influenciar os agentes públicos para buscar os seus objetivos, mas frequentemente os fazem. Como os industriais, pedindo mais protecionismo, ou seja, pedindo para o Estado ajudar as empresas deles, os banqueiros reclamando de regulamentação financeira, os sindicatos lutando para maiores salários. Alguns exemplos de grupo de interesse são sindicatos, né, como falei, associações de empresas e conselhos profissionais. Um dos outros grandes personagens da democracia que influencia muito a sociedade é a mídia e a imprensa. Com o desenvolvimento da imprensa jornalística, os meios de comunicação em massa, a mídia tomou lugar de importância da democracia moderna, chegando a ser chamada de quarto poder. A imprensa cumpre um papel fundamental na democracia e é garantir a livre circulação de informações, refletir a opinião do setor da sociedade e denunciar os problemas e abusos do governo e político. Porém, entretanto, ela também tem seus defeitos, claro, e são as partes negativas, pois ela é capaz de fazer e destruir reputações, influenciar decisões eleitorais e mudar a opinião da sociedade. Esses efeitos podem tornar-se especialmente ruins quando os principais canais de mídia estão nas mãos de poucas pessoas, coisa que acontece no Brasil. Os canais de mídia, se você pegar, eu não estou falando nem só da Rede Globo, Record, não, eu estou falando se você pegar os jornalismos locais, aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Nordeste em geral e também no Sul, vocês vão ver que são poucas famílias e famílias muito ligadas à política que são donos dessas coisas, ou seja, não existe uma democratização da mídia. Não existe isso aqui no Brasil. Então isso acaba a mídia sendo muito utilizada para fins políticos. Entendeu? Não que em outras democracias onde tem mais liberdade, onde tem muito mais mídia, elas não sejam usadas, mas eu tô falando que deve ter dissociação de ideia de determinada mídia. Eu não sou contra que não existe politicagem nas mídias. Pelo contrário, eu sou a favor que cada mídia tenha o seu lado e etc. Porém que seja claro. Hoje em dia não. Hoje a gente tem poucas mídias e elas não são claras, porém jogam as ideias como elas bem entendem. Mas acima de tudo, a mídia tem um papel social muito importante, que é produzir os valores culturais da sociedade, ajudando a fomentar mudanças culturais para o bem ou para o mal. Infelizmente, nossa mídia raramente faz algo para fomentar a cultura da cidadania e consciência política. Assuntos que não fazem parte do currículo escolar e nem da esfera cultural. Outro grande personagem da democracia é os partidos políticos. Os partidos políticos são organizações que representam ideias ou parte de espectros ideológicos que viabilizam a participação das pessoas na política partidária, serem candidatos em eleições e ocuparem cargos públicos. Os partidos hoje em dia gozam de péssimas reputações entre a população da maioria dos países democráticos, o que é preocupante, visto que eles são, querendo ou não, essenciais para uma democracia que funcione. Os partidos têm um papel fundamental na democracia, ao representar a parte da sociedade e ao propor políticas públicas. Os partidos de oposição, ou seja, aqueles que não fazem parte da base política do chefe do executivo, têm outro papel importante, que é cobrar e fiscalizar o governo e os partidos da situação. Outro agente que faz parte do partido, que são os políticos, também tem um papel importante na democracia, pois o político, no sentido mais estrito da palavra, é aquela pessoa que normalmente está associado a um partido político e se candidata a cargo do governo. O político nas democracias representativas tem a função essencial de representar nas decisões governamentais os interesses da sociedade, e às vezes especificamente dos seus eleitores ou região, exceto as funções de político, normalmente deveria ser considerada uma atividade honrada e apreciada pelo resto da sociedade. Mas infelizmente hoje é vista como atividade de pessoas de moral duvidosa que só aparecem antes das eleições para pedirem voto. Bom, agora a gente tem que abrir um parênteses aqui, porque entre os políticos existe o político demagogo, que é aquele que apela para as emoções, medo, preconceito, ignorância da população mais carente, para ganhar a população e o poder político. Os demagogos não gostam de debates racionais e acusam os opositores de fraco por tentar fazê-lo. Eles também estão presentes em todos os aspectos políticos, podem defender qualquer ideologia e está atuando na política desde a antiguidade. Esse tipo de político, que é o político demagogo, ele está aí na geração, é como se fosse o sofista, não criticando o sofista assim, mas é aquela parte que o cara só tem muita retórica, age pelas emoções, etc. Agora a gente não deve comparar com os políticos populistas. Os populistas são contra o elitismo, no entanto, muitos políticos populistas de esquerda e de direita adotam um discurso demagógico, daí vem a associação. Ou seja, o populista, ele sempre vai estar junto, entre aspas, ao povo, então pela maioria. Mas boa parte dos políticos populistas, eles utilizam de demagogias para ganhar mais eleitores. Bom, e para finalizar essa coisa de
sabendo quais são os agentes, sabendo quem são os principais personagens da democracia, vamos falar um pouco de corrupção, que é um dos temas que tá muito atrelado a nós brasileiros atualmente, e tem frase do Confúcio, que é o filósofo e político francês, que ele fala que governar é corrigir. Se o governante der exemplo ao ser correto, quem ousaria continuar sendo incorreto? Tem Edward Burke que diz também: liberdade não existe na ausência de moralidade. E tem o John Murray que fala que aqueles que tratam a política e a moralidade separadamente nunca atenderão nenhum e nem outro. Ou seja, grandes pensadores aí falando sobre a importância da moralidade, a importância do exemplo e a importância da ética, né, na questão política, para você não entrar e cair na corrupção, como aconteceu e ainda acontece, acredito que sim, no Brasil. A corrupção sempre foi um assunto preferido dos políticos para atacar o seu adversário. Provavelmente o tema é que mais associado ao político no discurso atual. Essa proeminência de corrupção no discurso político nacional é importante, mas devia a atenção de outros debates essenciais. Enquanto partidários e políticos de cada partido concentram-se em promover que os adversários é mais corrupto, se o candidato é uma pessoa mais honesta, que exige uma batalha sem fim e denúncia, ninguém se lembra de discutir as políticas públicas, as propostas para a economia, as reformas necessárias, os planos de longo prazo e etc. Ou seja, por mais que seja importante saber se o político é corrupto ou não, coisa que não devemos e não indico votar em corrupto nenhum, seja de esquerda ou de direita, se tem um rabo preso, se você viu que ele fez merda, amigo, não vote, não perca seu tempo, porque querendo ou não, ele tem seus interesses. O político corrupto, quando entrar, ele vai querer barrar as questões políticas, questões de prender o partido dele, os amigos dele, vai acontecer, então não vote nesse tipo de pessoa. Porém, a gente tem que ficar atento que não só debate saber quem é corrupto e quem não é, tem que ver também as propostas, porque senão vai ficar nesse pá, aqui, só sobre corrupção e não fala sobre as propostas políticas, ao longo prazo, ao médio prazo, quais são as reformas que tem que fazer, quais que não tem que fazer, etc. E a corrupção no Brasil, claro, é endêmica, ou seja, não está concentrada em algum canto da administração pública ou exclusivamente de algum partido político. Ele está espalhado nas instituições do Estado, nas empresas privadas, nas pessoas e na sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, as práticas corruptas também ocorrem no setor privado e não são exclusivamente no setor público. Afinal, a corrupção não é algo que fica restrito a uma determinada área da sociedade, ela é mais parecida com uma erva daninha que uma vez instalada em um canto de jardim, espalha-se por todo ele. E tem que entender que a corrupção é o maior inimigo da República. A República é o regime de bem comum, de coisas públicas, do interesse coletivo sobre o interesse particular, e a corrupção é a degradação de tudo isso. Por isso, mesmo a República é um regime da ética na política. Mas ao contrário do que costumam pensar, a corrupção não é somente o desvio de dinheiro público. Pensar na corrupção somente com roubo é simplificá-la demais. O bem público, presta atenção, o bem público é muito mais do que propriedade de bens materiais. A corrupção atinge bens imateriais importantes para a sociedade, como é a confiança mútua, a virtude e a segurança e a esperança. São coisas essenciais numa sociedade e numa democracia, numa república. Assim, a corrupção gera enormes prejuízos para o país, econômicos, institucionais, políticos, sociais. Quase sempre os países mais corruptos têm crescimento econômico lento, instituições governamentais fracas, ambientes políticos instáveis e graves problemas sociais. Esses são problemas que os brasileiros estão bem familiarizados. Entretanto, a corrupção não é somente fruto de impunidade, mas também de sintoma de uma cultura de desrespeito às leis e às regras, que sempre acham uma desculpa ou justificativa para não segui-las quando é conveniente. Aliás, uma justificativa muito comum é que algumas ações não é para benefício próprio, mas para familiares e amigos, como se isso tornasse a ação menos egoísta e justificasse o fato de que toda a sociedade sai perdendo. O que temos que entender é que existe uma cultura que é um problema cultural no Brasil, que é o problema da corrupção do Brasil. Política no Brasil é, antes de tudo, um fruto da nossa cultura. Por mais que você não ache, mas é nossa maneira de enxergar o mundo e de como nos relacionamos com o resto da sociedade. Como explica o historiador Leandro Carnal, o que existe no Brasil é a incompreensão de que a pirâmide ética começa na família e na escola e vai até a república. As pessoas não enxergam como as relações das instituições mais básicas da sociedade, como a família, a escola, o local de trabalho, estão ligadas às atitudes nas esferas políticas mais altas. A ética começa na base da sociedade e é na mudança cultural que está a solução de longo prazo para a crise moral que vivemos. Bom, deixando uma frase do Edmund Burke de novo, que ele fala que em meio a um povo geralmente corrupto, a liberdade não pode existir por muito tempo. Tem também Bertrand Russell, que ele fala: nossas grandes democracias ainda tendem a pensar que o homem estúpido é mais provavelmente honesto do que um homem inteligente, e nossos políticos tirar vantagem desses preconceitos fingindo que eles são ainda mais estúpidos do que a natureza o fez. O que a gente tem que entender é que toda a democracia, toda a sociedade, a república e todas as instituições políticas, eu estou falando de instituições legítimas, governamentais, etc., elas se mantêm por meio de confiança. Por meio de confiança. E toda a sociedade é por meio de confiança. E quando você vai se perdendo a confiança nas pessoas, quando você vai vendo que as pessoas roubam, que as pessoas ultrapassam e etc., essa confiança ao tempo vai atingir patamares mais altos, como a política constitucional, as instituições. Ou seja, hoje em dia as pessoas não confiam em político, logo desconfiam das instituições políticas, logo daqui a pouco o país e a política brasileira, o Estado Democrático de Direito com a República, vai ser ilegítimo, as pessoas vão começar a não acreditar mais nas instituições, vão começar a se rebelar e aí vai causar um caos. Então, isso é um problema da corrupção que é muito mais do que roubar bilhões, trilhões de reais. É a falta de confiança, a falta de uma cultura ética na sociedade que leva a isso. Eu sei que existe peso, medidas e tal, de que uma pessoa que fura a fila da escola, fura a fila do banco, ela também não merece a morte, não merece ser presa, nada disso. Mas que esse tipo de comportamento, ao longo prazo e rotineiramente, entrando em hábito, vai fazer a pessoa a não respeitar aos poucos as leis, as normas, as regras, e isso chegará sim na política. Entendeu? Eu não estou dizendo que toda a corrupção no Brasil é por causa de um cara que furou a fila, nada disso. Eu estou dizendo que essa cultura de não ligar pro que é certo, desde os pequenos atos até os grandes atos, é errado, vai dar errado. Não existe uma sociedade ética que tenha um povo, ou seja, um povo ético, uma sociedade ética que tenha políticos desonestos.
Ou seja, uma sociedade só tem político desonesto porque se inspira no povo. Se o povo não votasse em pessoas assim, se o povo não tivesse votado desse tipo de pessoas, não estaria. Todo mundo tem que, de certa forma, se autocontrolar, se autoavaliar e assim ter uma sociedade melhor. Então é isso, por hoje fica isso. Isso foi a representação dos agentes políticos, sobre os agentes da democracia, né, os personagens. E fique com Deus, é isso. Abraço a todos e até mais. Espero que eu volte em breve.